Boa noite, eu sou Neiva Ribeiro, secretária de formação dos sindicatos bancários. Também sou membro da Comissão de Gênero e Raça e Orientação Sexual da CONTRAF-CUT, que é a Confederação Nacional dos Bancários. E hoje, excepcionalmente, estou apresentando o MB com a presidenta. A nossa presidenta Giovândia Moreira tem uma outra agenda, então me pediu para que apresentasse o programa. Fiquei muito feliz porque é um tema que eu gosto muito. Nós vamos discutir hoje o Dia da Consciência Negra, as atividades que os movimentos sociais e o movimento sindical estão fazendo para refletir sobre o tema, para conscientizar sobre a importância do tema e também para falar sobre as políticas afirmativas, né, para a inclusão da população negra, tanto nas universidades como no mercado de trabalho. Eu tenho aqui hoje como convidada do nosso programa para fazer esse debate a Tamires Sampaio. A Tamires é presidenta do Centro Acadêmico do Curso de Direito da Universidade Mackenzie, né? Muito obrigada, Tamires, pela tua participação, pelo convite. A gente acha muito importante, né, fazer esse debate, primeiro, porque o sindicato é um sindicato cidadão, viu, Tamires? A gente tem vários debates sobre igualdade de oportunidades, sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, sobre a inclusão dos negros na sociedade, e também porque a gente defende uma sociedade justa, igualitária, sem discriminação. Por isso nós temos essa Comissão de Gênero e Raça e Orientação Sexual na CONTRAF, que elabora os temas para negociação coletiva. Nós temos lá uma mesa de negociação que debate esses temas com a FENABAN e cobra deles que incluam a população negra dentro dos bancos, porque a gente sabe, a gente percebe quando entra nas agências bancárias que quase não existe negros, né? A gente tem um censo que foi feito em 2008, o Censo da Diversidade, que foi feito o Movimento Sindical e a FEBRABAN, que apontou que tinha na categoria 19% de negros, sendo 8% de mulheres negras, e que essas pessoas estavam nos cargos onde se pagavam os menores salários. A gente se organizou e cobrou dos bancos que refizesse esse censo agora em 2014 e aponta que aumentou um pouco, né, a população negra, 5,7%, mas ainda é muito pouco diante do que os bancos poderiam fazer para contratar, para atender bem a população e para fazer o papel social que eles dizem nas propagandas que têm, né? Então a gente acabou de receber esses dados, a gente tá analisando e está pensando como que a gente faz para cobrar deles um plano de ação efetivo para que eles incluam os jovens, as mulheres negras dentro do mercado de trabalho, principalmente no setor financeiro, que é onde a gente percebe que isso faz falta. A gente sabe que para o setor financeiro é muito importante que as pessoas tenham qualificação, tenham faculdade, né? Sim. Eles não contratam sem universidade. E a gente sabe que, por dados do Ministério da Educação, metade dos ingressantes, né, no ProUni, no último período, eram de negros. São negros, exato. O que você acha disso? Qual que é a importância dessa política para esse segmento? Você que entrou pelo ProUni. Então, nós vivemos em uma sociedade que ela historicamente excluiu os negros dela, né? A gente aboliu a escravidão em 1888, mas não houve uma inserção do negro na sociedade e isso se reflete até hoje. Por não existir cotas, né, no passado, hoje em dia a gente percebe que em uma sociedade em que a maior parte da população é negra, a gente não encontra eles nas universidades ou nos cargos mais, vamos dizer, importantes, assim. Que ganha mais, que tem mais poder, que tem mais status, né? Na sociedade. E programas de ações afirmativas, né? As ações afirmativas, elas são extremamente importantes para conseguir reparar essa exclusão histórica que o negro sofre. E o ProUni, né, a gente percebe que ele é muito importante porque ele consegue fazer isso, ele consegue inserir, de certa forma, o negro nas universidades privadas. E aí a importância da cota também se mostra aí, porque nas universidades públicas também é importante isso. E aí a gente vê o FIES também, né, que com a nota do Enem consegue fazer essa inclusão. Eu acho extremamente importante, que tem que ser cada vez mais explorado. Então, aqui, desde que foi criado, o ProUni formou 400 mil estudantes
e ofertou no total 1.270.000 bolsas, e cerca de 635 mil foram destinados à população negra, né? Mas ainda é muito pouco isso, porque se a gente vê os números do IBGE, 50% da população se denomina como negro pardo, né? O preto. Então a gente precisa de avançar muito mais para isso ainda. Aí eu queria aproveitar para a gente falar um pouco, a gente está falando de educação, mas da participação política, né? O debate da participação política, da reforma política está muito em voga e os estudantes estão se apropriando disso. Sim. A gente sabe que no Congresso hoje tem uma distorção da representação da sociedade. Então, os negros não estão representados, a juventude não está representada e as mulheres também não. E nessa última eleição, a gente conseguiu piorar esse quadro, elegendo um Congresso que é o mais conservador desde 64. Como que você vê isso? Como que a gente pode atuar para conscientizar a população, a juventude, de que a gente precisa de verdade de uma reforma política e estar representado nesses espaços? Eu acho que o debate da reforma política ele é realmente essencial para a nossa sociedade como um todo. Teve o plebiscito, né, agora há poucos dias, e a gente sabe que a representação ela é pequena porque por essa questão histórica de exclusão, né? A nossa sociedade ela é estruturalmente racista, machista, homofóbica, e as mulheres, os negros, os gays, eles são historicamente excluídos. E a política a gente sabe que é geralmente do homem branco, mais velho, classe média alta. E é necessário que a juventude, as mulheres, os negros e negras se empoderem, e aí com os movimentos sociais, com o movimento negro, feminista, se empoderem para ocupar esse espaço e para pautar a questão da reforma política. Porque se nós não estamos representados no Congresso, leis não vão ser feitas favoráveis para a gente. É muito difícil. A gente sabe que o movimento feminista fala, né, que o homem não vai pautar a questão feminista por si só. A mulher ela tem a sua voz, o negro também não vai. Agora, esses dias mesmo, né, segunda-feira, hoje terça e amanhã, provavelmente está em votação no Congresso um projeto de lei que é o 4471, que é para aprovar os autos de resistência. Para acabar com os autos de resistência. E isso é uma reivindicação do movimento negro desde o ano passado, né? Porque nós sabemos que esse processo de genocídio da juventude negra que a gente sofre hoje em dia, ele é aprovado pelos autos de resistência, porque a polícia militar ela aborda o jovem negro na periferia à noite, eles são assassinados. E eles sumariamente, né? Julgamento, não tem, e eles justificam isso com autos de resistência, dizendo que foi uma abordagem policial, que eles resistiram e por isso decorreu de morte. Isso é um absurdo. Nós temos que tentar e fazer com que esse PL seja aprovado agora, porque no próximo Congresso, como você mesmo disse, vai ser muito difícil ser aprovado. Tamiris, está me falando da tua experiência pessoal. Como foi você, mulher negra? Aí você vai ser a primeira pessoa negra a assumir a presidência de um centro acadêmico, né, de uma faculdade tão tradicional como é o Mackenzie. Como que foi? Então, o nosso processo de eleição ele foi extraordinário, como eu comentei, né? Essa eleição aconteceu agora. E nosso coletivo, que é a Frente Perspectiva, resolveu disputar. Nós fizemos a campanha até achando que não ia conseguir, porque imagina, né, uma chapa de esquerda, que nós denominávamos como esquerda, venceu um centro acadêmico de uma faculdade historicamente conservadora, mas deu certo, né? Nós nos elegemos até com uma certa vantagem do segundo lugar, e ser uma mulher negra pró-unista é interessante, né? Porque tem um choque de realidade, porque como o preconceito, né, ele é estrutural na nossa sociedade, ele não necessariamente tem que ser expresso. A gente entra no Mackenzie e vê que os seguranças são homens negros, a faxineira são mulheres negras, e que de 100 professores, poucos são negros, 2, 3 são negros. Na sala de aula tem 80 alunos e são 3, 4 negros. E isso não é um reflexo da nossa sociedade como um todo. E aí eu acho que é importante porque a gente pauta agora no CA questões que
anteriormente não eram tão prioridades, né? A gente bota como prioridade a questão do estudante negro, a questão da importância de cotas nas universidades, a questão da importância de acesso, da discussão sobre o acesso na universidade. E a reação dos outros alunos? Eles estranham isso? Eles acham importante isso? Como que é? Então, eu acho que tem um misto, assim, né? Tem tanto os mais conservadores que não gostam porque é uma gestão de esquerda e eles não concordam, né? Então, tem esse debate, né? Tem a oposição que eu acho que é importante, tem que ter oposição do centro acadêmico, senão não tem graça, né? A gente precisa ser cobrado. E tem a galera de esquerda que acha sensacional, que percebe a importância dessa questão histórica, é uma transformação, né? Dessa transformação que o Mackenzie, de certa forma, tá tendo. A gente vê o Mackenzie da Batalha da Maria Antônia, agora tem uma mulher negra prounista como presidente do CA. É muito legal isso, é muito né? Você olha numa perspectiva histórica e você fala, bom, nós vamos avançar, né? A luta é difícil, mas a gente vai avançar. Exato. Tamires, olha, eu queria agradecer muito a tua presença. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades para você vir aqui, conversar com a gente, falar da tua experiência. Com certeza não vai faltar oportunidade. O sindicato está sempre debatendo esses temas. É muito legal ver uma mulher jovem, de esquerda, que está defendendo essa bandeira e está mostrando para a sociedade que a gente pode mudar, né? Que a gente tem que mudar é legal, é saudável. A sociedade só cresce quando a gente agrega, quando a gente acaba com o preconceito, com o racismo. E começa a olhar diferente, né? Que a sociedade tem que ser igual. Quem que ganha com a diferença, né? Quem que ganha com a exploração? Então, eu agradeço muito, quero te parabenizar, desejar um excelente mandato lá na sua presidência. Obrigada. E a gente vai chamar um intervalo e volta daqui a pouco. O sindicato promove campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Eles serão doados a crianças carentes, atendidas por entidades assistenciais. Quem quiser participar poderá entregar a doação a um representante sindical no local de trabalho, na sede da entidade ou nas subsedes do sindicato. Serão aceitos brinquedos novos ou em boas condições. As doações podem ser feitas até o dia 19 de dezembro. Participe! Estou aqui com a Selma Aparecida Alves. Boa noite, Selma. Boa noite, Neiva. A Selma é bancária da Caixa Federal e ela vai agora, nesse segundo bloco, conversar um pouco com a gente sobre como ela vê a situação da população negra nos bancos, como ela vê as ações afirmativas que a gente promove no sindicato, que a gente cobra dos bancos para a inclusão dos negros e das negras, né? Selma, no primeiro bloco, a gente estava conversando aqui com a Tamires Sampaio, que ela é a primeira pessoa negra a assumir a presidência do Centro Acadêmico do Mackenzie, que é uma faculdade conservadora, historicamente, né, conservadora. E a gente estava conversando aqui sobre a importância, ela é pró-unista, né, além dela ser negra, ela é pró-unista, e ela estava falando da importância do ProUni para a inclusão das pessoas negras na universidade, né, como esses programas sociais ajudaram na inclusão, tanto o ProUni, o FIES, como as cotas, e como isso é importante para o mercado de trabalho, porque nós somos bancárias, sabemos que nos bancos, apesar deles dizerem que não tem essa exigência, quem não tem nível superior não entra, né? E aí eu queria te perguntar, né? A gente sabe que a gente tem uma mesa temática que discute igualdade de oportunidades, a gente cobra da FENABAN que contrate mais pessoas negras, que as pessoas que estão dentro do setor que possam ser promovidas, porque a gente sabe, inclusive pelo censo da diversidade, feito com a própria FENABAN, que isso não acontece. Me fala, como que você vê isso? Como que você entrou no banco? Bom, eu entrei por concurso público. Eu prestei concurso. Na época, eu ainda não estava na faculdade, não fazia faculdade. Prestei concurso, demorou um pouco, mas eu fui chamada. Depois que eu entrei na Caixa, um pouquinho antes de entrar na Caixa, eu tinha prestado vestibular e consegui entrar na faculdade.
E eu também fiz ProUni. Que legal. Mas eu fiz ProUni depois, assim que o Lula foi reeleito, que trouxe mesmo essa oportunidade. Então, eu fui atrás e eu consegui terminar a faculdade pelo ProUni. Eu acho que é uma oportunidade a mais que a gente tem, somente nós negros, que apesar das pessoas dizerem que não existem o preconceito, que não tem as diferenças, mas a gente sabe, no dia a dia da gente, a gente sabe que existe sim a diferenciação, né? Quantas pessoas negras trabalham com você na tua agência? Nenhuma. Só tem eu sou a única negrinha. Então não dá nem pra fazer nada, falar, foi aquela negrinha, já sabe que fui eu. E você trabalha com quantos colegas lá na tua agência? Nós somos um total de 20 pessoas. Então, em 20 pessoas, você é a única negra. Sou a única negra. E você está há quanto tempo no banco? 10 anos. Nesses 10 anos... Passaram 2 pessoas pela agência. Passaram. Trabalharam um tempo, um prazo e já mudaram de setor. Então, e aí assim, você sabe que quando a gente vai cobrar a FENABAN e os bancos para que façam as políticas, a gente fez o último censo, 2008, nós tínhamos lá 19% da população negra, hoje tem 24,7%, subiu 5,7%, né, quase 6%. Estão comemorando, a gente, óbvio, comemora também, porque é importante, é um avanço, embora é muito pouco ainda, ainda mais tratando do setor financeiro, que tem recursos, tem dinheiro, tem... fica pregoando nas propagandas que tem papel social, né, responsabilidade social, então tinha que contratar, gerar mais emprego e também contribuir para que acabasse com a desigualdade no setor, né, no mercado de trabalho. O que você acha por que não tem mais negros? Por que eles não contratam? Eu acho que é mais a falta de oportunidade mesmo, falta de escolaridade. Então, isso acaba cerceando as pessoas de conseguirem, até mesmo quem já está dentro, né, de conseguir um cargo melhor, de conseguir passar, porque a gente tem os processos seletivos internos. Então, assim, eu acho que são as oportunidades mesmo. A gente tem conversado na FENABAN que uma das formas da gente conseguir avançar nas desigualdades, combater as desigualdades, é um plano de cargo, carreira e salário que seja democrático, que seja transparente, que tenha mecanismos que não façam com que a pessoa seja promovida porque ela tem uma indicação, porque ela... Você acha que isso no banco público funciona? Acho que o caminho é por aí? O plano de carreira que vocês têm lá na CEF, ele permite isso? Você consegue subir na carreira por ele? Consegue. Às vezes demora um pouco mais, outros um pouco menos. Que nem os técnicos bancários novos, né, que estão entrando agora, eles têm tem conseguido, né, se promover com muito mais facilidade dentro da agência, até por conta de algumas mudanças mesmo que ocorreram, né, da época que eu entrei para cá. Mas, assim, você vê poucos negros mesmo. E também tem a questão, o feminino também, é bem menor o número de mulheres, então assim, não é só de ser negro. Tá nas carreiras que ganham menos, exatamente, né? Não é só o fato de ser negro, o fato de ser mulher também, você percebe que as mulheres, apesar de ter toda essa luta que a gente sempre faz, e de falar para ter uma quantidade, pelo menos relativa, de mulheres também, é bem inferior, né, do que no último censo, Selma, a gente detectou, o censo apresentou que tinham 8% de mulheres negras na categoria. Nessa edição, a gente não está cobrando da FENABAN que abra mais os dados, porque a gente não tá tendo claro onde está a mulher negra. A gente sabe, pelo olhar, que não mudou muito a situação, né? É verdade. Mas, além da questão racial, nós, mulheres, temos a questão da dupla jornada, né? Sim. Porque na hora de ter uma promoção, as pessoas ainda olham... talvez ela não vai querer uma promoção agora porque ela vai ter que cuidar dos filhos, do marido. Exato. Então, a gente ainda sofre com essa coisa da dupla jornada. É outro impeditivo para a gente subir na carreira. A gente também conversou um pouco aqui com a Tamires, né, sobre os negros no Congresso. A gente percebeu agora, teve uma pesquisa do Instituto de Estudos Socioeconômicos, que foi divulgado antes das eleições, que mostrava que 44% das candidaturas negras, né, que se tinha mais... 44% dos negros, principalmente homens, se candidatavam, mas isso não se reflete depois na eleição efetiva, né? E a gente levantou também que, por exemplo,
tem alguns parlamentares negros, por exemplo, Netinho de Paula, Janete Pietá, o Edson Santo, que é do PT, Luiz Alberto, e o Domingos Dutra, que é do Solidariedade, que eram parlamentares, não se elegeram. Como que você vê isso? Porque a gente está discutindo muito no movimento social que a gente precisa de mudar o Congresso, precisa de fazer reforma política, precisa de que o Congresso represente as pessoas, né, as mulheres, os negros. Por que você acha que a gente tem essa questão de não eleger essas candidaturas? Eu acredito assim que o Brasil ainda é um país muito preconceituoso nesse sentido, né? Apesar da gente estar caminhando aí para uma questão de mais igualdade, né? Mas você percebe que ainda é um pouco racista, é um caminho longo ainda que a gente tem que percorrer. E assim, ainda é um país racista, infelizmente. E as pessoas não querem aceitar Não querem, isso, né? não aceitam, você entendeu? Tanto que a gente, que nem você disse aí, os candidatos que tentam se reeleger, ou tentam até se eleger, não se elegem, e partidos que inclusive nem têm negros, né, no comando junto com eles. Nem tentando uma candidatura, exatamente. Então, acho que tem que ser feita uma reforma mesmo, tem que ter mais igualdades, mas assim, não é uma igualdade pequena, 5%, 2%, não, tem que abrir isso daí, porque o fato de ser negro não pode deixar você te excluir. Não pode ser um fator que te exclui. Muito pelo contrário, você não pode ser medido a sua inteligência, assim, o seu trabalho, não pode ser medido pela cor que você tem. Sim. E as pessoas não podem achar que o preconceito, que a discriminação, que a exploração é normal, né? Com certeza. Então, a gente nesse mês de novembro, a gente faz o sindicato faz uma série de atividades por conta da consciência negra. Então, assim, o debate sobre o mapa da diversidade, os debates sobre a inclusão e o encarreiramento, né, a promoção do emprego e de permitir que as oportunidades no banco sejam iguais, a gente discute sempre na convenção coletiva, nas campanhas salariais, mas no mês de novembro a gente para um pouco para refletir sobre tudo isso, né, porque o sindicato tem um papel importante de apontar para a sociedade de que a sociedade tem que ser igual, de que a gente não ganha com a desigualdade, que a gente não ganha tendo diferença, né? Quem ganha isso é o patrão, sim, né? Porque entre nós a diferença não nos ajuda a ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e tal. Então a gente vai ter algumas atividades bem legais aqui. Nós vamos ter pelo 14º ano, a gente vai fazer o cortejo afro, né? Que a gente faz uma caminhada aqui pelas ruas do centro. A gente vai sair aqui meio-dia do sindicato, é um ato que envolve mais a diretoria do sindicato, mas é para dar visibilidade para o tema, para chamar atenção para o tema. E a gente também traz alguns componentes culturais, né? Então, esse ano, que a gente faz a discussão política da igualdade, da cidadania, mas também pega os componentes culturais, traz para dentro do debate a cultura negra. Então, sempre coloca alguma coisa de religiosidade ou de cultura. E esse ano, o coletivo de antirracismo aqui do sindicato escolheu o tema Candaces. Você conhecia? Eu também eu conheci com o debate. O pessoal que trouxe para a gente, estudou e trouxe que Candaces são mulheres guerreiras. É uma homenagem a uma dinastia de mulheres negras que vivia no sul do Egito, que hoje é a Etiópia, e elas eram de uma sociedade matriarcal. Elas que conduziam a sociedade, elas que eram as chefes da família, da economia, do comércio, e era uma sociedade que era muito promissora, né? Então, o coletivo nosso aqui de antirracismo escolheu essa figura para a gente até entender um pouco mais sobre a cultura afro, que a gente tem uma lei que obriga a ensinar a cultura afro nas escolas, mas isso ainda não é cumprido. E também vai prestar uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, que é o centenário dela. Ela é uma poeta, é uma escritora, né? E a gente está comemorando o centenário dela, e além de homenagear Iemanjá, que é o orixá do candomblé que rege o ano de 2014 na religiosidade afro. Então a gente faz
Junção, trazer um pouco da história, trazer um pouco da cultura, da religiosidade, porque a gente sabe que nosso país não foi construído só sobre uma religião. O Estado é laico, né? Sim. Mas a gente foi construído com várias culturas. E a cultura negra, nesse momento, a gente tem que dar visibilidade para ela, tem que fazer as pessoas conhecerem. É uma oportunidade que a gente faz isso, o sindicato tem feito isso. Eu acho bem legal. Então, e mostra para quem não conhece, né, um pouquinho, que eu acho que é até muito interessante, né? Porque sabe que tem gente que confunde as coisas, Sim. né? Que acha que tá mexendo com religião, que tá... Mas é interessante a gente trazer para o olhar da sociedade que existem outras culturas e a cultura negra tem que ser valorizada. Bom... Selma, eu queria agradecer muito a tua presença. Obrigada pelo convite. Pena que o papo foi rapidinho, a gente vai se empolgando aqui. Verdade. Eu quero agradecer muito a tua participação. Quero desejar uma boa noite para todos. Quero deixar uma mensagem de que a gente reflita pela importância do dia 20, né, do Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares, para que a gente seja um agente de transformação, para ter uma sociedade justa, igualitária, sem racismo, que isso daí não tem nada a ver, é muito chato. E o sindicato vai estar sempre colocando essas pautas, porque a gente acredita num mundo melhor e quer fazer isso junto com vocês. Uma boa noite e até mais.